O chão da lanchonete estava molhado, escorregadio e sujo. O cheiro de fritura saturava o ar, misturado ao barulho de vozes conversando alto, cadeiras arrastando e pratos sendo empilhados. No meio daquela agitação toda, quase invisível, um menino ajoelhado passava um pano encharcado de água suja. Os joelhos ralados, as roupas molhadas e manchadas, os cabelos desgrenhados colados na testa. Tudo nele gritava abandono. Ele tinha cerca de 8 anos, talvez menos, mas já carregava nos olhos uma expressão de adulto cansado. Os clientes da lanchonete passavam ao lado dele sem se importar, desviando apenas para não pisar na água, como se ele fosse parte do chão, uma peça da mobília. Ninguém o cumprimentava. Ninguém perguntava seu nome. Para eles, ele não existia. As mãos pequenas e calejadas agarravam com força o pano sujo, enquanto ele esfregava com movimentos rápidos. A cada puxada, o pano formava uma espuma marrom que escorria pelas frestas do piso, misturando-se com restos de refrigerante, farelos de hambúrguer e batatas pisoteadas. O menino não reclamava. Não pedia ajuda. Seus olhos só olhavam o chão, evitando qualquer contato visual. Ele sabia que, se fosse notado, alguém poderia mandá-lo embora. E naquele dia, ele precisava muito conseguir alguma comida. Não tinha comido nada desde a manhã anterior. Só tinha tomado água da torneira de um banheiro público. Seu estômago roncava, e mesmo assim, ele seguia esfregando com determinação. Não por pagamento, mas por sobras. Por migalhas que, muitas vezes, os funcionários jogavam no lixo com desprezo. Enquanto esfregava, um cliente o chutou sem querer ao puxar a cadeira. O menino não reclamou. Apenas desviou para o lado, continuando seu trabalho improvisado. Outro cliente, rindo com os amigos, deixou cair um pouco de ketchup de propósito, bem onde ele já havia limpado. "Limpa de novo, moleque!" disse, como se aquilo fosse uma brincadeira. O menino, em silêncio, abaixou a cabeça e voltou a passar. O pano. Era humilhante, mas ele aprendeu que discutir não adiantava. Aquele era o preço que ele pagava todos os dias para conseguir algumas sobras de batata frita, ou, se tivesse sorte, um pedaço de pão esquecido. No canto da lanchonete, perto do balcão, uma funcionária jogou no chão um saco de lixo mal amarrado. Parte do conteúdo caiu e se espalhou. O menino, sem ser mandado, foi até lá e começou a recolher com cuidado os restos que ainda pareciam comestíveis. Pegou um pedaço de hambúrguer, limpou com a manga da camisa e guardou no bolso para comer depois, escondido, longe de olhares. Era esse o cotidiano dele. Sobreviver nas sobras. Respirar entre os restos. Lutar por comida com dignidade, mesmo sem ninguém oferecer um prato. Mas havia algo diferente naquele dia. Um homem sentado sozinho na última mesa observava cada detalhe. Um senhor elegante, com traços árabes marcantes, usava um terno azul, escuro e impecável, e um relógio dourado que reluzia sob as luzes brancas do salão. Não tocava no lanche à sua frente nem usava o celular. Seus olhos estavam presos no menino. Era como se aquele homem estivesse vendo algo que ninguém mais enxergava. Não apenas um mendigo, mas uma história, uma dor, uma lembrança viva. O olhar dele não era de pena. Era de quem reconhecia uma cena, como se já tivesse vivido algo semelhante, anos atrás, em um lugar distante. Enquanto isso, o menino seguia esfregando, suando, tremendo de frio por causa da roupa molhada e tentando não desmaiar de fome. Ao final da limpeza, aproximou-se do balcão com timidez. Disse apenas uma frase. "Tem alguma coisa que sobrou, moça?" A funcionária revirou os olhos, pegou uma caixa de papelão com sobras frias e jogou sobre o balcão com indiferença. O menino pegou a caixa com as 2 mãos e correu até um canto escondido, atrás das mesas, onde ninguém o veria comendo no chão. Ele abriu a tampa como quem abria um tesouro e, em silêncio, começou a devorar as batatas murchas e os pedaços de pão encharcados. Enquanto a cena se desenrolava, o homem do fundo não desviava o olhar. Pela primeira vez naquele dia, ele tirou os óculos escuros, revelando um par de olhos marcados por histórias. Colocou o copo de café de lado, chamou discretamente um garçom e apontou para o menino. A lanchonete seguia em seu ritmo caótico, mas algo estava prestes a mudar. E ninguém ali, nem o próprio garoto, fazia ideia de quem era aquele homem ou do que ele estava prestes a fazer. Se você também sente que histórias como essa merecem ser conhecidas, que essas vozes esquecidas precisam ser ouvidas, inscreva-se no canal agora mesmo. Cada inscrição ajuda a espalhar mais empatia, mais compaixão e a transformar pequenas histórias em grandes lições.
E se você está assistindo até aqui, comente abaixo. Eu vi esse menino. Vamos mostrar que ele não passou despercebido. O garçom se aproximou com certa hesitação. Aqueles que trabalhavam ali sabiam que o homem de terno azul era alguém importante, embora ninguém soubesse exatamente quem. Ele vinha à lanchonete de vez em quando, sempre sozinho, com o mesmo olhar calado e atento. Nunca fazia escândalos, mas seu tom de voz era firme e autoritário. Quando ele apontou discretamente para o menino e perguntou: "Quem é aquele garoto?" O garçom deu um passo atrás, meio desconcertado. "Ah, é só um moleque que aparece por aqui às vezes. Esfrega o chão para ganhar resto de comida. A gente já tentou enxotar, mas ele volta. Não incomoda ninguém, só fica na dele." O homem ouviu em silêncio, como quem processa algo, maior do que aquilo que foi dito. Depois afastou a cadeira e se levantou com calma. Seus sapatos de couro bateram secos no chão conforme ele caminhava em direção ao canto onde o menino devorava as sobras. O menino percebeu a aproximação e parou de comer, como um animal assustado. Seus olhos se arregalaram, a boca ainda suja, de molho, e o corpo encolheu instintivamente. Estava pronto para correr. Ele sabia o que vinha depois de olhares fixos como aquele. Gritos, empurrões, ordens para sair. Mas, para sua surpresa, o homem não o mandou embora. Ao contrário, se agachou até ficar no mesmo nível e perguntou com voz baixa: "Qual é o seu nome, garoto?" O menino hesitou. Era raro alguém perguntar seu nome. Mais raro ainda era alguém se abaixar para falar com ele. "É... Isaac, senhor", respondeu com a voz embargada. O homem repetiu o nome como se o estivesse saboreando. Isaac. Ali, naquele momento, o silêncio entre os dois parecia denso, carregado de uma emoção antiga. O milionário se levantou e, em voz alta, disse algo que fez todos os presentes na lanchonete se virarem. "Esse menino não vai mais esfregar o chão por comida." A funcionária atrás do balcão arregalou os olhos. O gerente saiu de dentro da cozinha sem entender. E o menino, parado, com a caixa de papelão nas mãos, não sabia o que fazer. O homem então pediu um copo de água para o garoto, tirou o paletó e o cobriu com cuidado sobre os ombros dele. Depois tirou do bolso uma nota generosa e colocou sobre o balcão. "Isso cobre tudo o que ele precisar aqui hoje. E se alguém tiver um problema com isso, fale comigo." Alguns clientes observavam em silêncio. Outros murmuravam entre si, surpresos com a atitude. O menino, por sua vez, tremia. Não de frio, mas de confusão. Aquilo nunca havia acontecido. Ninguém jamais havia tomado uma atitude como aquela por ele. O homem então o convidou para sair dali. "Vamos dar uma volta. Quero ouvir sua história." Isaac olhou para os lados, como se procurasse a permissão de alguém, mas não havia ninguém. Era só ele. Então, hesitante, levantou e seguiu o homem até a porta da lanchonete. Do lado de fora, o carro do milionário esperava com o motor ligado. Um motorista uniformizado abriu a porta, e os dois entraram. No banco de trás, o homem ofereceu um sanduíche quente que havia sido comprado. Antes, Isaac comeu devagar, com os olhos cheios d'água. Entre uma mordida e outra, começou a contar sua história. Disse que não sabia quem era seu pai. Contou que a mãe morreu há 2 anos e desde então vivia com o padrasto, que o expulsou de casa. Dormia em construções, pedia trocados nas ruas e, às vezes, com muita sorte, encontrava algum restaurante onde pudesse limpar algo em troca de comida velha. O milionário ouviu tudo com atenção, sem interromper. Havia lágrimas discretas nos olhos dele, mas não demonstrava fragilidade. Havia ali algo mais forte: identificação. Então, num impulso, ele tirou do bolso uma carteira antiga, de couro escurecido pelo tempo. De dentro dela, puxou uma foto dobrada. Era uma imagem antiga, amarelada, de uma mulher sorridente, segurando um bebê. Ele mostrou a foto para Isaac. "Essa mulher parece com a sua mãe?" perguntou. O garoto olhou fixamente, levou alguns segundos e então seus olhos se encheram d'água. "É ela. É minha mãe. Essa foto... Como o senhor tem isso?" O homem respirou fundo como se o tempo parasse. "Ela me salvou um dia, quando eu era criança. Eu também limpava chão. Por comida. Ela me deu pão quando ninguém mais quis. Eu nunca soube o nome dela. Até agora." O silêncio tomou conta do carro. Isaac não entendia o que aquilo significava, mas sentia que pela primeira vez
Alguém via nele algo além da sujeira e da fome. O milionário apoiou a mão sobre o ombro dele e disse: "Agora é minha vez de fazer por você o que ela fez. Por mim." O carro arrancou, deixando para trás a lanchonete onde tudo começou. E naquele banco traseiro, um novo capítulo estava prestes a ser escrito. Não mais de miséria, mas de transformação. A cidade passava depressa do lado de fora da janela, enquanto Isaac, ainda envolto no paletó grande demais para o seu corpo magro, observava em silêncio cada rua, cada farol, cada luz que piscava nos postes. Ele nunca tinha andado de carro antes. Pelo menos não assim, sentado no banco de trás, aquecido, com um lanche quente no estômago. O milionário, cujo nome ainda era um mistério, permanecia em silêncio ao lado, mas não era um silêncio vazio. Era o tipo de silêncio cheio de significado. O tipo que antecede decisões importantes. O motorista os conduziu até um condomínio fechado luxuoso na zona nobre da cidade. Portões de ferro se abriram automaticamente, revelando uma casa tão grande que Isaac não conseguia acreditar que pessoas de verdade morassem ali. Era como ver um castelo surgindo no meio da realidade dura a que ele estava acostumado. Ao descer do carro, ainda inseguro, Isaac foi recebido por uma governanta simpática que o levou para dentro e o conduziu até um quarto confortável, onde havia uma cama de verdade, roupas limpas e toalhas cheirosas. O menino parecia em choque. Tocava as coisas como quem tem medo de quebrar. Quando se olhou no espelho do banheiro e viu seu próprio reflexo limpo pela primeira vez em meses, quase não se reconheceu. Enquanto ele tomava banho, o milionário ficou na sala, com a foto da mãe do garoto nas mãos, encarando aquela imagem como se fosse uma dívida antiga que finalmente encontrava chance de ser paga. Mais tarde, já vestido com roupas novas, Isaac se sentou à mesa de jantar ao lado do homem que mudaria sua vida para sempre. "Meu nome é Samir", ele disse, quebrando o gelo. "Vim de muito longe. Nasci na pobreza, em um deserto onde a água era mais rara que ouro. Sei o que é sentir fome até doer os ossos. Sei o que é ser desprezado por não ter nada. Mas, um dia, sua mãe me viu e me deu um pedaço de pão. Ela me olhou nos olhos como se eu fosse alguém." Isaac o ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra como quem escuta uma fábula inacreditável. Samir revelou que desde aquele dia, ele jurou a si mesmo que, se um dia tivesse condições, faria algo grande por alguém que estivesse passando o mesmo que ele. Ele tinha procurado por aquela mulher por anos, mas nunca soube o nome completo dela. Apenas se lembrava do sorriso e da bondade. E agora, por um acaso do destino, ou talvez não tão acaso assim, o filho daquela mulher estava ali, diante dele, esfregando o chão por comida. Samir encarava aquilo como um sinal divino, um chamado maior do que ele próprio. "Você não apareceu na minha vida por acaso, Isaac. Você é a resposta de uma promessa que eu fiz em silêncio." Isaac não sabia o que dizer. Pela primeira vez, sentia algo dentro do peito que não era medo, nem fome, nem vergonha. Era esperança. Samir então tomou uma decisão ali mesmo. Iria adotar o garoto, dar-lhe um novo lar, educação, saúde e, principalmente, dignidade. Mais do que isso, criou ali um projeto. Uma fundação em homenagem à mãe de Isaac, com o propósito de acolher e educar crianças em situação de rua. Chamou-a de Casa de Aline, nome da mulher que um dia lhe estendeu a mão. A notícia se espalhou rapidamente nos dias seguintes. As redes sociais divulgaram a atitude do milionário, mas poucos sabiam o que realmente havia por trás da decisão. A imprensa tentou entrevistas, mas Samir recusava todas. "Isso não é publicidade. É pessoal", dizia. Isaac começou a frequentar a escola, foi ao médico, aprendeu a escrever o próprio nome com orgulho. A cada passo sentia que a vida estava sendo reconstruída. Não com tijolos e cimento, mas com gestos e memórias. Em uma dessas noites, ao ver o menino dormindo, Samir chorou pela primeira vez em anos. Não de dor, mas de alívio. Era como se o ciclo finalmente tivesse se fechado. Isaac, por sua vez, também guardava um segredo. Uma carta. Amassada, manchada, escrita pela mãe pouco antes de morrer. Nela dizia: "Meu filho, se algum dia você encontrar alguém que olhe para você como se fosse um milagre, acredite, ele é." Ele mostrou a carta para Samir numa tarde chuvosa. O homem leu, calado, e depois apertou o menino nos braços como um pai que reencontra o filho depois de anos. Naquele abraço havia mais do que afeto. Havia reparação, havia destino. Isaac nunca mais esfregou o chão por comida.
Agora ele era parte de uma nova história. Uma história que ninguém imaginava, mas que estava escrita nas linhas invisíveis da vida.